Olá pessoal, eu sou a Eliana Esmeraldo, professora Eliana Esmeraldo com a disciplina Português Básico e Redação. Do que se trata essa disciplina? Às vezes pensamos que o português ele vai estar sempre inserido na parte do ensino infantil, fundamental, ou seja, focamos para aprender apenas nesse momento. Na verdade, o português, de uma certa forma, com a redação, ele sempre vai estar junto de todos os cursos, em todas as fases da nossa vida, dentro da nossa profissão, em tudo por tudo. Por quê? Porque é através do português, é através da redação que nós sabemos como fica ou como está a nossa comunicação. Então, essa disciplina ela vai tratar exatamente disso, né? Trabalhar como você se porta com a comunicação, como você se comunica, como você se pronuncia, como está o seu vocabulário, como você trabalha a acentuação, como você trabalha a questão da sua escrita, se você conhece os tipos de escrita dentro da sua profissão, enfim. Trabalhar a questão do português dentro da redação é falar sobre comunicação. Nós sabemos que a comunicação hoje, ela é quem influi em tudo por tudo no sucesso da nossa profissão. Então, você tem que sempre estar focado na sua comunicação, você sempre tem que estar focado no seu vocabulário. Nós sabemos que para cada profissão existe um vocabulário, não é à toa que para cada profissão existe um dicionário. Então, o nosso intuito, nosso principal objetivo dentro dessa disciplina é exatamente isso. É trabalhar a parte da linguagem, língua e fala. É trabalhar a parte da língua falada, língua escrita, os níveis de linguagem, a variabilidade da linguística, a questão da ortografia, como é que eu estou escrevendo, né? O que é que as pessoas estão compreendendo da minha escrita. Nós sabemos que a questão da pontuação, ela influencia muito nesses pontos, né? Como é que as pessoas compreendem, como é que a minha mensagem está ficando, se eu sou um emissor, como é que quem está recebendo está compreendendo. Trabalhar o estudo sistemático da acentuação gráfica em cima das questões da pontuação, trabalhar a questão dos verbos, como é que nós nos comunicamos verbalmente, né? Trabalhar a questão da concordância verbal e nominal e trabalhar toda a regência verbal. Essa disciplina ela vai ampliar a relação de vocês com o português dentro da profissão. O que eu entendo da linguagem escrita, por exemplo, como é que eu posso redigir um memorando, como é que eu posso redigir uma carta convite, como é que eu posso redigir um anúncio de emprego, anúncio de, enfim, tudo que está relacionado à sua linguagem falada e à sua linguagem escrita. Esse é o principal objetivo da nossa disciplina. Fazer você compreender os conceitos da língua, trabalhar a questão da linguagem e suas várias formas de expressão, conhecer os elementos do processo de comunicação e estudar as funções da linguagem a partir do contexto do uso, né? Muitas vezes nós achamos que determinadas palavras ou a forma de como nós nos comunicamos, achamos que pode não ferir ou pode não estar agindo errado. Mas isso vai depender muito de onde nós estamos, com quem nós estamos, como está ficando essa compreensão, o tom da nossa voz, né, a forma. Se for na escrita, as pessoas elas conseguem compreender a nossa escrita até como um tom de voz, como um tom de elogio, como uma forma de ameaça, enfim. Vai depender muito da forma de como estamos escrevendo, vai depender de várias variáveis. Digamos, eu posso compreender, dependendo do meu estado emocional, eu posso compreender um determinado anúncio ou um determinado e-mail, uma escrita que está no e-mail. Dependendo do meu estado emocional, eu posso entender de uma forma boa ou ruim. Então, o português ele sempre vai estar relacionado a esses pontos. Eu quero que você se aprofunde um pouco no nosso conteúdo. Nós deixamos para vocês na plataforma 2 tipos de conteúdo. O primeiro, ele está muito voltado, muito focado à relação com o português, né? Onde envolve pontuação, onde envolve toda a parte verbal, onde envolve a questão das concordâncias, onde envolve
toda a parte e tipos de comunicação. Já o nosso segundo material, eu gostaria que vocês também se aprofundassem um pouco, onde vamos trabalhar tanto na relação das avaliações como dos trabalhos, toda a parte de redação. E está mais voltado para a redação formal. Claro que a gente fala sobre os tipos de redação e até consegue colocar esses tipos de redação dentro de uma redação empresarial, entre uma redação formal. Então, tem como vocês se aprofundar para ter uma compreensão melhor. No nosso segundo momento vai ficar muito claro o que seria essa redação empresarial, essa forma de redigir dentro de uma linguagem formal. Então, nesse momento, nós vamos trabalhar a forma de analisar tudo o que expressamos, tudo o que interagimos diante da sociedade. Tudo vai depender do contexto situacional, como eu acabei de falar. Tudo vai depender do ambiente, da cultura daquele ambiente, de como as pessoas estão, né, de como eles receberão essas informações, de como ele vai conseguir compreender se for uma linguagem escrita. Então, nós usamos a linguagem de uma forma diferente. A verdade é essa. E essa linguagem ela vai interferir inúmeras vezes pelo nosso tom de voz, pela forma de como nós estamos direcionando a essa comunicação. Se vamos fazer uma entrevista de emprego, nós conseguimos ser mais formal, estar ali mais voltada a uma calma, a uma tranquilidade, a um tom de voz ameno, a uma comunicação educada, já a partir do momento que nós já estamos inseridos naquele meio, dependendo do ambiente, dependendo da influência daquele ambiente, a nossa comunicação ela pode mudar totalmente, né? Porque ela haverá ali entre o indivíduo e a comunicação algumas interferências. O ambiente físico por si, se não der estrutura, se não tiver estrutura para que aquele indivíduo dentro daquele meio sinta-se confortável, né? As pessoas em si, se essas pessoas não tiver aquele respeito mútuo, se não tiver aquela relação interpessoal boa, então, tudo isso vai interferir. De uma forma ou de outra, a nossa comunicação, ela sempre terá essa variável na forma da própria forma de como estamos nos comunicando, como também da forma de quem está recebendo, como está recebendo. Então, tudo que a gente fala em relação às palavras, seja elas formais, às vezes diferente daquelas que utilizamos em casa, ela fica um pouco, digamos que maquiada, né? Na verdade, com o passar do tempo, quando você está ali mais confortável, quando você está ali mais acostumado, a sua linguagem formal se transformará numa linguagem habitual. Então, você precisa ter muito cuidado, você precisa se policiar como é que você se comunica em casa, porque essa comunicação, ela vai se estender mais cedo ou mais tarde para a sociedade. Uma vez que ela está dentro da sociedade, ela também se estende para a sua vida profissional. Então, você precisa estar atento a isso. Embora saibamos que existe diferente forma de expressarmos essa linguagem, embora nós sabemos que utilizamos vários tipos de linguagem, de comunicação, o ser humano ele sempre vai estar apto e ter essa habilidade para isso. Existem outros tipos de linguagens, existem outros tipos de comunicação, né? E de compreensão também. Tipo, você pode compreender muito bem, através de uma imagem, o que aquela imagem representa se não tiver nada escrito ali. Você compreende muito bem as placas de trânsito, por exemplo, sem nada estar escrito. Ali é um símbolo e você sabe qual a representação daquele símbolo. Então, o cinema, toda a parte do que o corpo diz, o nosso corpo ele tem uma comunicação muito sincera. Então, o que o nosso corpo fala, muitas vezes é muito mais compreensível do que a nossa própria voz. Então, você precisa estar atento a isso, você precisa estar sempre se policiando em relação a isso, né? Essa disciplina ela vai trazer algumas formas de ênfase quanto à expressão, que é a expressão, né? O que é que a língua portuguesa traz por meio da nossa expressão, como a língua portuguesa está inserida na nossa expressão. Então, para a gente começar,
A gente precisa entender o que é língua, na verdade, né? E como refletir sobre a nossa língua, né? Como nos aprofundar sobre a nossa língua, como conhecer melhor a nossa língua, como trabalhar esses pontos da dificuldade da nossa língua. Então, é importante que qualquer profissional, ele tenha esse cuidado, ele conheça qual é o tipo de expressão que a sua profissão exige, né? Qual é o tipo de postura que a sua profissão exige, já que o nosso corpo é também um agente de comunicação, a forma de como ele deixa essa comunicação. Então é importante que você esteja atento a esses pontos, conhecer verdadeiramente a sua língua. E quando eu digo conhecer a sua língua, você precisa também compreender que talvez não seja tão permitido dentro dos vocabulários mesmo, formal, mas a nossa língua, ela tem uma variável muito grande de região para região, né? Os vícios de linguagens, né? A forma de como você tem a compreensão sobre uma determinada comunicação, onde outras pessoas não têm essa compreensão. Você precisa estar atento. Claro que precisa conhecer de uma forma macro, né? Trabalhar essa forma macro, mas também conhecer e dominar de uma forma micro, já que você está ali naquele ambiente, você precisa ter uma compreensão do que ocorre ali naquele ambiente, mesmo sabendo que a formalidade, ela sempre vai estar à frente de qualquer tipo de vício de linguagem, mas que se faz necessário também conhecer esses pontos. Você sabia que a linguagem assumiu o estatuto de ciência autônoma graças aos estudos desenvolvidos pelo linguista filósofo? Foi através desse estudo, foi através dessa base da ciência que toda essa questão da linguística e a importância da linguística, tudo que foi caracterizado dentro dessa linguística geral, ela trouxe uma forma de compreensão melhor, né? Então você, quando está no ensino infantil, né, você quando está no ensino fundamental 1, que começa a sua carreira para a leitura, compreender ali o que significa aquilo tão novo, juntar cada letra, formar frase, tudo é um universo tão novo e de repente, com o passar do tempo, você se acostuma com isso e termina cometendo alguns erros, onde esses erros tiram de você a função de se comunicar melhor, de mostrar uma formalidade naquela profissão na qual você escolheu, de ter o cuidado de conhecer o vocabulário daquela profissão que você escolheu, de entender que para essa profissão ou para conhecer esse vocabulário eu preciso de um dicionário e esse dicionário está relativo àquela profissão, está muito voltado mesmo para aquela profissão. Então você precisa ter muito cuidado em relação a isso. Então o português, ele traz vários pontos de importância, inúmeros na verdade, pontos de importância, de mostrar o quanto você é seguro naquela profissão, de mostrar o quanto você é competente naquela profissão, né? Quanto você tem habilidade e através dessa habilidade gerar confiança de ser o melhor naquilo que você escolheu ser. Então a função da gramática, ela sempre vai trazer uma forma de descrever, desde a formação de sons, né, de palavras, até orações e sentenças mais complexas. Ou seja, é nela que encontramos regras e essas regras, elas sempre vai estar orientando quanto à fonética, quanto à fonologia, ou seja, tudo que tem em função regularizadora e prescritiva, né, da nossa língua. Mas, com isso, é fundamental que você sempre busque essas normas, sempre consiga descrever mesmo quais são as regras gramaticais, o que não condiz com a forma, o que é melhor para interagirmos, né, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, o que fica de melhor compreensão. Um exemplo claro como a gramática não é fiel a que é representante mesmo, é a nossa língua, porque são regras que traz uma colocação bem assim, diversa. E isso vai depender muito de onde você está, como está ficando essa compreensão. O cuidado maior, na verdade, a gente percebe que
esse cuidado maior vem na escrita, né? Porque as pessoas, em relação ao que você fala, você tem como voltar atrás, você tem como corrigir, você tem como até mesmo ser corrigido. Já na fala, já na escrita, a escrita, uma vez chegada essa informação, aquilo que foi recebido, pode trazer sim alguns danos, pode trazer prejuízo, até que seja realmente voltado atrás, corrigido, né? Isso depende muito de pontuação, isso depende muito de vírgula, ou seja, tudo que traz uma compreensão melhor. Então, vamos imaginar o seguinte contexto de interação. Você quer se apresentar para alguém, pois tem a intenção de conhecer uma nova pessoa. Quando você se apresentará, dirá: me chamo Sara. E você? Oi, chamo-me Sara. E você? Então, os dois tipos de comunicação fica totalmente correto, fica dentro de uma formalidade e fica dentro de uma excelente compreensão. Nada mudou em relação a aquilo que ela queria pronunciar, aquilo que ela queria apresentar, que era a si mesma. Então, e o interesse de saber quem era a outra pessoa. Não ficou nenhuma incompreensão aí. Você precisa ter muito cuidado em relação a isso. Às vezes, nós trocamos a forma achando que da forma que eu estou falando está correto, onde, na verdade, eu estou desconstruindo a própria gramática. Então, eu preciso estar muito atento a isso. Então, quando você escreve ou fala um texto, seu papel é o de emissor, certo? Então, você está escrevendo ou passando um recado para alguém, ou se comunicando, ou palestrando, ou fazendo o meu papel aqui, né? Facilitando o conhecimento, facilitando uma melhor compreensão da importância do português dentro da profissão, da importância da redação, de como você redigir dentro da sua profissão. Então, a partir desse momento, eu sou visto numa característica de emissor. Então, o receptor são aquelas pessoas que estão recebendo. Dentro daquele público, ou dentro desse pensamento, o emissor, geralmente, ele está focado por uma pessoa, né, e o receptor por várias pessoas. E é essa recepção, é a forma como está recebendo essa informação, é a forma de como você recebe essa informação que pode variar entre uma compreensão e outra. Eu posso perfeitamente receber uma informação relacionada a algo que está acontecendo e eu tenho mais maturidade para saber que aquilo que eu estou recebendo como informação tem sim soluções em alguns pontos e eu vou já mostrando alguns pontos. Outras pessoas que possam não ter nem tanta maturidade, nem busquem muita pesquisa, pode receber essa informação, essa mesma informação e gerar nela um tipo de pânico, um tipo de descontrole, uma incompreensão, uma forma de não avaliar aquela informação, mas já levar para um julgamento, uma condenação. Então, são fatores que levam a uma reflexão, uma releitura, na verdade, antes mesmo de se divulgar, né, se entregar, para que essa compreensão ela seja feita de uma forma única que às vezes se torna até um pouco impossível. Mas se você tiver um cuidado com aquilo que você está informando, deixando muito claro, fazendo da melhor forma possível, sem dúvida nenhuma que isso vai melhorar essa compreensão, que isso vai trabalhar os melhores pontos para essa compreensão. É tipo o que está acontecendo nesse nosso cenário, né? Diante do que está acontecendo no nosso cenário. Várias pessoas, elas não tiveram ou não têm ainda a maturidade de se proteger ou de se cuidar ou de perceber que é algo que pode ter vindo para ficar, mas que para isso nós não podemos mais parar a nossa vida por conta disso. Então, eu vou estudar várias precauções, eu vou me cuidar, eu vou cuidar das pessoas, eu vou ter essa responsabilidade, né?
mas nem todos têm, mesmo tendo muita informação, tem essa maturidade. Então, o receptor é a pessoa do grupo que recebe esse texto, que eu posso considerar, como eu acabei de falar, como um amigo, um professor, um palestrante, né, um gerente, uma pessoa responsável por um grupo, um líder, enfim. Tudo que está relacionado àquilo que você vai divulgar precisa ter um controle, um critério, um cuidado, uma responsabilidade. Então, a mensagem, ela sempre será vista como o que você está comunicando sobre um objeto ou uma situação referente a um determinado assunto ou contexto. Sempre visto como uma ideia principal daquela mensagem, pode ser a descrição de uma discussão, a narração de um programa ou de uma novela, um resumo de um filme. Você às vezes assiste um filme, uma cena, você tem uma compreensão quando você vai contar, falar sobre aquilo que você viu para outra pessoa, essa outra pessoa já terá outra compreensão, outra forma de ver aquela cena, de imaginar aquela cena. E às vezes tem até uma surpresa quando realmente chega a ver aquilo que foi descrevido por você, né? Narrado por você. Então, são esses pontos que levam a essa importância dessa variável do português, da forma de como você narra, da forma de como você escreve. Professora, e isso é errado? Tipo, uma pessoa viu uma cena e ao narrar essa cena, ela narrou de uma forma onde essa compreensão ficou totalmente distorcida daquilo que realmente é a cena. Nem sempre o emissor, ele é responsável, né? Ele é esse agente responsável por trazer uma incompreensão, né, ou uma distorção da compreensão daquilo que está sendo relatado. Nem sempre o agente emissor é responsável por essa incompreensão. O receptor, ele pode ser o único responsável. Por quê? Pode ser uma falta de atenção, de concentração, pode ser um estado físico ou emocional naquele momento, pode ser algo pessoal que foi muito voltado, muito parecido com algo relatado, que foi relatado e que foi real na vida dele, ou que ele imagina como uma realidade para a vida dele, ou como um sonho, ou um pesadelo. Então, são pontos que essa interferência, nem sempre o emissor, ele é o agente responsável pela incompreensão. Essa incompreensão, ela pode ser vista pelo emissor, pelo receptor, por vários fatores, né? Emocional, físico, próprio ambiente, as pessoas ao redor, concentração, tempo, enfim, são tantos os pontos que interferem nessa compreensão. Então, a análise, geralmente, ela é feita e vista em cima do que está acontecendo no momento, do local, né, de quem está recebendo aquela informação, da própria tranquilidade da pessoa que recebe aquela informação. Então, se você estiver escrevendo dentro desse canal de comunicação, algo relacionado a você, uma escrita ou um texto que esteja voltado para você, para algo relatado da sua própria página, escrito por você, codificado por você. Se você estiver conversando, então, num canal onde esse canal você deixa as coisas muito à vontade, você fala com muita espontaneidade, você relata determinados fatores, você precisa ter muito cuidado em determinados pontos, porque quem está recebendo essa informação, ou a forma de como será divulgada essa informação, pode não haver o respeito da compreensão ou da forma de como você está apresentando aquela opinião. Então, vários fatores do português traz uma incompreensão por conta desse lado do receptor, de quem está recebendo, salvo em situações onde as pessoas têm essa incompreensão ou recebem essa informação e têm essa incompreensão por conta da nacionalidade, né? Uma palavra
dentro da nossa nacionalidade pode ser uma agressão para outras pessoas de outra nacionalidade. Então, salvo a isso, esse cuidado que em relação à nacionalidade você precisa ter muito cuidado com aquilo que você fala, com aquilo que o seu corpo fala, com aquilo que você está trazendo como gestos, que tudo isso pode trazer uma forma de ferir, né, as pessoas. Então, salvo isso, a língua portuguesa ela é decifrada com muita facilidade e todos os elementos envolvidos nessa comunicação é pouco provável que se ele se aprofundar, se ele trabalhar esses pontos, ele terá dificuldade de se comunicar. Então, quando eu penso assim, será se nós não temos dificuldade de nos comunicar com a nossa própria língua? Será se é tão fácil se comunicar na nossa própria língua? Na verdade, não. Infelizmente, não. E não é por não haver esforço, né, do próprio ser humano. Sempre há esse esforço. O que nós encontramos em relação às barreiras ou interferência na comunicação são essas questões que foi citada agora há pouco. A incompreensão e a dificuldade de incompreensão é tudo que está relacionado àquele ambiente, né? Os ruídos, que se refere, que eu não vou dizer que se refere apenas uma questão de situação de ordem sonora, não. Essa relação entre os ruídos, pode haver ruídos em diferentes tipos de comunicação, inclusive na questão do visual, letras apagadas, falta de pontuação, né? Pequenas legendas onde não deixa tão claro aquilo que você está apresentando, erro de digitação, enfim, são tantos os pontos que você tenta trabalhar de uma forma mais clara e quando não se tem o cuidado, isso exige tempo, concentração, conhecimento, estudo, tudo isso vai facilitar essa compreensão melhor da língua portuguesa e trazer também esses pontos que precisam ser apresentados da língua. Então, é importante sabermos que por ruído compreende-se tudo que se afeta em diferentes graus. A transmissão de mensagem, desde uma voz muito baixa ou encoberta por barulho de um ambiente na comunicação face a face, até a falta de atenção do receptor e os erros de decodificação, ou seja, tudo que está no sentido do texto. Você precisa estar muito atento a esses pontos para saber trabalhar esses pontos, no sentido do que está escrito e do que será falado. Tem alguns pontos que eu gostaria de se aprofundar um pouco, trazendo esses elementos e a importância deles, e eu vou começar pela acentuação gráfica. A acentuação gráfica, ela sempre vai estar relacionada com a ortografia. Numa visão de um sistema convencional que representa a correta escrita da língua e trabalhar também os estudos que se tratam do conhecimento da sílaba, tudo que é chamado de sílaba tônica, tudo que está escrito corretamente dentro das palavras, e é necessário que saibamos que outros sons também vão interferir nessa questão da acentuação gráfica, fazendo assim o uso de maior ou menor intensidade conforme a sílaba tônica. Você precisa ter muito cuidado como você está lendo em relação à acentuação. Por exemplo, as sílabas de menor intensidade, nós atribuímos os nomes de sílaba dentro de um modelo onde há uma intensidade tonal, né? Essa acentuação gráfica diz respeito aos estudos das regras e isso sempre vai entrar dentro de uma disciplina de uso adequado, ou seja, o timbre, né, a forma nasal, a forma como você fala, a forma de como saem as vogais mesmo dentro do timbre nasal. Isso interfere também e podemos chamar isso de ruído, né? Alguns elementos deverão ser considerados no estudo de acentuação gráfica. Eu deixei alguns aqui, mas vocês podem se aprofundar um pouquinho no nosso material, né? Tanto a questão de uma visão do acento mesmo de intensidade, a posição do acento tônico, o acento de intensidade com o significado da palavra, o acento de insistência e emocional, o acento da intensidade na frase, o vocábulo tônico e atônimos.
Quando você não tem cuidado para esses pontos que são a base mesmo, que traz a estrutura mesmo da nossa gramática, você pode cometer vários erros. É tanto que a acentuação gráfica houve uma mudança em 2009, janeiro de 2009, as novas regras ortográficas da língua portuguesa trouxe essa mudança em vigor e dentro de uma reforma, onde dentro dessas novas regras ainda geram muitas dúvidas. Eu aconselho que se aprofunde nas novas regras, eu aconselho que estude esses pontos, para que não se cometa erro dentro da formalidade, dentro da escrita, né, dentro até do timbre, né, como nós acabamos de falar, da sua voz, como você está falando, se essa acentuação está saindo de forma correta. Então, para auxiliar você, é importante que você estude essas modificações, que você esclareça tudo que é útil no processo de aprendizado dentro dessa nova regra da língua portuguesa. Outros pontos dentro da regra da acentuação gráfica é visto de uma forma complexa, na verdade, até mesmo porque a partir dos seus estudos poderemos estabelecer uma relação da questão de família, né? O que facilitará muito a prática das normas da linguagem escrita. Para sanar possíveis dúvidas, é desejável que as regras sejam sempre consultadas, pois quando fazemos o estudo em exercícios constantes, as chances de aprendermos e apreendermos são muito maiores. Essa forma de aprender toda a questão das regras do português, ela só será válida, fixada, permanente na nossa vida, se nós tivermos a ciência que aprender de nada valerá se não apreendermos. Existe uma grande diferença. Você pensa que é um vício de linguagem? Não é. Você pensa que eu estou me tornando repetitivo? Não é. Aprender, existe uma diferença entre aprender e aprendermos. Eu vou dizer que vocês podem até aprender todo o conteúdo que será facilitado para vocês. Vocês podem até tirar uma excelente nota nas avaliações que acontecerão durante a nossa disciplina, sem dúvida nenhuma. Mas será se vocês aprenderam? E como eu faço para aprender o conteúdo? Eu vou colocar em prática. Eu vou fixar ele no meu cotidiano, né? Eu vou exercê-lo na minha vida. Eu não vou apenas ser avaliado por uma boa nova, mas sim eu vou fixar, internalizar e trabalhar o conteúdo no meu cotidiano, como sempre. Uma relação para sempre, não uma relação momentânea. Então, a pontuação, de modo geral, é aquilo que permite expressar ritmo, é aquilo que traz uma forma segura no aspecto da fala, do idioma falado, da língua portuguesa. É um recurso de escrita que permite caracterizar como na fala o idioma escrito. São basicamente todas as marcações gráficas que auxiliam a forma de escrita do idioma. Eu vou até mostrar aqui um exemplo para vocês em relação à acentuação gráfica, e vocês têm ele no conteúdo e pode se aprofundar, mas temos outros também, vamos trabalhar com outros exemplos lá também, mas eu deixei uma aqui bem simples, só para ver uma compreensão. Veja bem, um homem rico estava muito mal, agonizando, dono de uma grande fortuna, não teve tempo de fazer o seu testamento, lembrou nos momentos finais que precisava fazer isso. Pediu então papel e caneta. Só que, com a ansiedade em que estava para deixar tudo resolvido, acabou complicando mais ainda a situação, pois deixou um testamento sem nenhuma pontuação. Escreveu assim: deixe os meus bens à minha irmã, não a meu sobrinho, jamais será paga a conta do padeiro, nada dou aos pobres. Morreu antes de fazer a pontuação. Esse exemplo é de um autor desconhecido. O texto em questão não conduz a refletir acerca da importância dos sinais de pontuação, haja vista que o discurso teria sido retratado de uma forma clara e transparente, caso estivesse pontuado corretamente. Então, eu deixei aqui 4 exemplos para vocês entenderem. Entender que, por conta desse texto, esse pequeno texto, sem nenhuma pontuação,
eu posso dirigir favorecendo a 4 pessoas. Por exemplo, eu posso favorecer ao sobrinho. O sobrinho, ele pode fazer a pontuação desse testamento. Como assim? O mesmo texto ele pode colocar como: deixo meus bens à minha irmã? Não. A meu sobrinho, jamais será paga a conta do padeiro, nada dou aos pobres. Então, eu favoreci ao sobrinho. O sobrinho, ele colocou um ponto de interrogação na primeira frase: deixo meus bens à minha irmã. Automaticamente ele exclamou: não, a meu sobrinho, ponto final. Então ele favoreceu ao sobrinho, mas a irmã pode pegar esse testamento também sem nenhuma pontuação e colocar da seguinte forma: deixe meus bens à minha irmã, não a meu sobrinho, jamais será paga a conta do padeiro, nada dou aos pobres. Então ele favoreceu a irmã somente por pontos finais. Ele favoreceu a irmã. Posso favorecer o padeiro também? Posso. Eu posso pegar o mesmo texto, ou o padeiro, eu posso ser o padeiro, pegar o mesmo texto e deixar o seguinte entendimento: deixo meus bens à minha irmã? Não. A meu sobrinho? Jamais. Será paga a conta do padeiro, nada dou aos pobres. Então, eu já deixei favorecendo ao padeiro. Assim também como eu posso favorecer aos pobres. Deixo meus bens à minha irmã? Não. A meu sobrinho? Jamais. Será paga a conta do padeiro? Nada. Dou tudo aos pobres. Então, por conta dessa falta de cuidado, no caso do exemplo citado, não foi a falta de cuidado, foi a falta de tempo, eu posso favorecer, eu ter a compreensão que eu quiser. Eu posso modificar essa compreensão. Eu posso utilizar-se dessa informação e tirar dela todo o sentido daquilo que seria o correto dentro daquela informação. Assim como ocorre em distintas situações relacionadas, sobretudo à linguagem escrita, visto que a pontuação demarca as intenções comunicativas expressas pelo emissor, fato esse que, se tratando de oralidade, ou seja, da nossa fala, tal representatividade se encontra reservada aos gestos, timbre de voz, pausas, entonações, interrupções bruscas, ruídos, silêncios, etc. Então, o português, ele sempre vai dominar esses pontos de compreensão, né? Você precisa ter o bom uso, na verdade, dos sinais, você precisa ter o bom uso de pontuação, você precisa tornar as mensagens muito bem proferida, mais eficiente, principalmente quando se trata de vírgula, que, utilizada de maneira incorreta, acaba gerando um fator de ambiguidade e tornando o discurso imprecisível. Então, você precisa ter muito cuidado em relação a esses pontos. Tem alguns pontos dentro do nosso conteúdo que eu gostaria que vocês se aprofundassem, que é o tipo de comunicação, né? E o quanto ela é importante. Então, lá está muito bem explicado, muito bem descrito. Você precisa lembrar que tudo se torna mais úteis na hora da produção do texto, porque é através da escolha do tipo de comunicação que você vai utilizar, que vai trazer a base teórica, mas automaticamente sólida, daquilo que vai constituir com coerência, ou seja, coerência textual, possibilitando o emissor, né, ter orientações, avaliações mais objetivas, menos dependente do gesto ou crença pessoal, e trabalhar com os textos da melhor forma possível, da maior responsabilidade possível. Então, o nosso primeiro momento, ele vai ficar com esses pontos de reflexão, onde você, enquanto aluno, vai se aprofundar. O que não está faltando para vocês é material, vocês têm material de apoio, vocês têm referências no final do material de apoio, então vocês podem se aprofundar nessas referências. Acha que precisa estudar um pouco mais, vai naquelas referências, buscam aqueles livros voltados para aquela sua dificuldade e trabalhe essas dificuldades que, sem dúvida nenhuma,
esse aluno será um excelente profissional e profissional com sucesso. Então, eu conto com vocês no nosso segundo encontro, onde vamos trabalhar toda a parte da redação, e eu quero voltar essa redação mesmo para os pontos de redação empresarial, redação formal, onde você vai trabalhar todos os tipos de redações e como você fazer isso, tá bom? Então, até a próxima e esperem se aprofundando mesmo nesse primeiro conteúdo para compreender melhor o segundo conteúdo. Ok, gente? Obrigada.